E aí, galerinha, beleza? Ô, pessoal, bom dia a todos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A galera postou as dúvidas lá. E o que eu vou fazer? Eu fiquei na dúvida, eu coloco num vídeo só ou coloco em dois vídeos separados. E eu decidi por colocar num vídeo só, que você assiste tudo de uma vez, beleza? Então como que eu vou fazer? Espero que o áudio esteja bom aí pra vocês. Eu uso um fone, que é o fone que eu uso pra jogar mesmo. Eu vou fazer uma aula de Grécia, porque Grécia é uma matéria que ficou metade presencial e agora metade não presencial. Falar toda a história da Grécia e vou tirar as dúvidas. Uma galera fez pergunta aqui, ó, tô com um monte de dúvida aqui do pessoal. Parabéns, viu? Parabéns. A galera foi lá, tem uma galera que estudou, tem uma galera que tá antenada no que tá rolando, tá? Eu vou bater um papo com vocês na quinta-feira, porque tem aluno que tá vacilando, não percebeu, né? A seriedade e a necessidade dessa organização aí para todo mundo, não só para você. Questões que ultrapassam muito o colégio, né? São questões que dizem respeito à educação do Brasil como um todo. Tem cara que tá aí só no game, pô, tô no game também. Se à noite tô lá online jogando meu Overwatch, a gente tem que estar aqui trabalhando, tem que estar estudando, tá bom? Então eu vou dividir o vídeo assim, ó, rapidinho. Primeira parte, eu vou dar uma aula de Grécia. Cara, 15 minutos no máximo eu prometo. Segunda parte eu vou explicar, tirar as dúvidas aqui, a galera que fez as dúvidas, tá bom? Então vamos lá, Grécia Antiga. O que você tem que saber sobre Grécia Antiga para tocar a tua vida, para entender dos gregos? Eu vou fazer rapidinho a parte que eu sei que os meus primeiros já conhecem. Eu não faço, apesar de colocar o vídeo no canal, os vídeos não são para qualquer um, os vídeos são direcionados para minhas salas que eu coloco na sala de aula. Então, eu sei que as minhas salas já conhecem uma parte da história da Grécia muito bem. Primeira parte que eu sei que os meus períodos já conhecem. A parte do pré-homérico, né? Lembrando que os períodos são pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. São 5 períodos, 5 bolinhas na lousa, cada um com uma característica, tá bom? Gênos, pré-homérico, comunidade gentílica, os oicos, né? Ou seja, aquelas famílias que cultuavam seus próprios ancestrais. E daí entende-se que eles organizavam a sociedade deles, ou seja, os gênos, as frátrias, são grandes comunidades que cultuam seus próprios ancestrais e que em algum momento vão se unir para formar uma cidade-estado, para formar uma polis. Essa é a ideia, né? Então o grego é muito apegado à sua terra, à sua pátria, aos seus ancestrais. Todo mundo que sabe qual que é a palavra-chave, lar, o lar. Então, onde é o meu lar, onde estão os meus, aquele que eu cultuo, aquele que eu venero. Beleza? Tá. Período homérico, o que o Homero faz? O Homero vai construir, ele vai elaborar todos os contos pré-homéricos, dos dórios, aqueus, eólios, jônios, micênicos, e vão reunir isso tudo em uma obra que é a Ilíada e a Odisseia. Muito difícil, eu falei isso em sala, é muito complicado. Dá para vocês a importância de Ilíada e Odisseia. Tá? Nós fechamos na seguinte frase, ela é uma frase miudinha, né? Ela tenta sintetizar a importância de Ilíada e Odisseia. Todo mundo sabe que é realmente muito mais que isso, tá? Que é, no Ilíada e Odisseia, eu humanizo os deuses, então a religião grega, a cosmogonia, aquela família, né, de deuses gregos, ela é humanizada com paixões humanas. Na verdade você sempre tem uma dúvida, né? Se eles estão falando de deuses ou de homens, sempre fica aquela coisa assim, mas vem cá, esse Deus sentiu vontade de, pô, ele fracassou em, né? Então tem essas questões na mitologia grega, em Ilíada e Odisseia. Então fica a humanização dos deuses, tá bom? E a divinização dos homens, tá? Então essa é a ideia, essa é a ideia principal. Então eu tenho o idealismo grego, ele vem desse princípio. Então qual que é o desejo de um homem? Ser um Deus. Qual que é o desejo do Deus? Às vezes tem coisas que nós seres humanos podemos desfrutar, entendeu? Então essa é a nossa, isso está na cultura grega. A cultura grega é aristocrática, baseada na beleza, no prazer, no humano, na conquista, na vitória. Daí valorização de coisas que nós falamos como jogos olímpicos, com certeza a maior expressão disso. Valorização da guerra em algumas sociedades. E também por valorizar as habilidades humanas, colocar as habilidades humanas como divinas, né? O que vai acontecer? Eles acreditam que o ser humano pode e deve fazer. Para os gregos existem coisas humanas que exigem problemas humanos. Então por isso que eles vão criar filosofia, por isso que eles vão desenvolver
na área do teatro, né? Eles vão satirizar, eles vão dramatizar, eles vão encenar a própria vida humana, tá bom? Isso é a questão. Depois vem o período arcaico, é aqui que eu vou ficar a maior parte do tempo, que foi aqui o que eu menos disse para vocês, que são as cidades-estado, tá? E eu falei, ó, cidade-estado, como é que eu memorizo, David? Fácil. Estado, país, correto? É o país do tamanho de uma cidade, cada uma independente uma da outra, tá? São unidades territoriais, se relacionam culturalmente, mas são administrativamente separados. Uma cidade-estado é uma cidade-estado, é um país do tamanho de uma cidade. Ponto final, tá? Ela é composta por algumas coisas em especial, tá? Depois, quem quiser, eu vou fazer um meet na quinta-feira com vocês, faz a reunião. Ah, David, mostra alguma coisa. Eu printo a minha tela, eu copio a minha tela para vocês e vou mostrando alguma coisa que vocês acham mais interessante com relação à cidade-estado. Mas basicamente é assim, uma cidade-estado, uma polis, é composta por 2 pontos, tá? Primeiro, o território das terras dos genos que a compõem, aquelas famílias tradicionais que compõem a cidade, ponto final, tá? Esses estão no topo da pirâmide. Então eles são os proprietários de terra, eles têm os genos, eles têm as famílias, eles são os chefes de tribos, eles são os chefes das prátrias, esses caras são os eupátridas, esses são os caras lá de cima, são cidadãos por excelência, tá bom? Depois eu vou ter abaixo da pirâmide os estrangeiros, moram lá, comercializam lá, mas não têm a cidadania grega, não podem ir participar da vida pública da cidade. E depois eu tenho os escravos. Tem perguntas sobre escravo lá, depois eu me aprofundo nisso. Os escravos na Grécia são de várias origens, tá? Não confunda a escravidão grega com a escravidão negro-africana brasileira, são coisas diferentes, tá? Na Grécia podia ser escravo por dívida, podia ser escravo temporariamente, podia ser escravo por guerra, e cada escravo tinha um destino diferente dentro das cidades. Os gregos confiavam que o seu modelo de vida, para fazer o que eles fazem, tomar banho, ficar no teatro, ficar curtindo o dia inteiro, era necessário que existissem muitos escravos, tudo bem? Tá? Então essa é a pirâmide básica social de uma cidade-estado, tá? Depois, eu tenho a cidade em si, que basicamente todas têm a Acrópole, que o deus da cidade, isso é fundamental. Toda cidade-estado tem o seu deus, todo cidadão tem a obrigação cívica de cultuar esse deus, aí Ares, Poseidon, Hefesto, e cada cidade tem o seu culto. Muitas cultuam o mesmo deus, tá? Então mais de uma cidade cultuava Atena, não só Atenas, tá? Então esse é o modelo Acrópole. Eu tenho a figura do banho público, onde os cidadãos se reúnem para fazer todo tipo de atividades que deixam as pessoas mais tranquilas e tudo mais lá no banho público, tá bom? Os gregos gostavam, os gregos eram mesmo, eles acreditavam nesse modelo de prazer e de atividade, tudo bem? E eu tenho o anfiteatro, tá bom? O anfiteatro é onde os gregos inventaram basicamente todas as instituições do mundo ocidental, tá? Do parlamento ao voto, a retórica ao discurso, né, o discurso político, o discurso público, a decisão pública, ao cargo, ao magistrado, a palavra magistrado, magistratura, tá bom? Tá? E depois eu tenho o banho público, eu tenho a Acrópole, eu tenho o anfiteatro e eu tenho a academia. Academia para os gregos, jardins de homenagem ao deus Academos, né? Ela tem duas funções, tá? A função da academia, de malhar o corpo, de luta, físico, mas também tem o sentido intelectual. Então treinar para o grego nunca é uma coisa só de corpo ou só de mente, envolve fazer do ser humano um deus, entre aspas. Tudo bem? Sim. Tá. Essa então é o primeiro modelo de arcaico. Eu gostaria muito que vocês pensassem, é para pensar de verdade, né? Na ideia de que na Grécia Antiga aí existia a ideia do público e privado. Como que participavam do público e privado? Ora, se participavam do público e privado, a ideia é assim, ó, se eu estou no meu geno, cultuo minha família, cuido dos meus escravos, faço cerimônia ao meu ancestral, essa é a minha vida privada, tá bom? Se eu vou no templo da cidade, se eu vou no anfiteatro, se eu vou no banho público e se eu vou na academia, essa é uma atividade pública. Essa questão da cidadania entre o público e o privado começa na polis grega. Vale muito a pena pensar isso, que é público e privado para os gregos, dentro daquela ordem geográfica da cidade. Eu acho legal, você imaginar uma cidade-estado geograficamente, você consegue imaginar o que é a vida pública e o que é a vida privada. Fechou? Fechou. Esse é o período arcaico. 2 cidades têm que ser estudadas separadamente, tá bom? 2 cidades têm que ser estudadas separadamente. Atenas e Esparta.
tá? Elas caminham em sentidos completamente opostos, tá? 10 minutos de vídeo eu tenho que acelerar, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Em sentidos opostos. Como é que funcionam esses dois sentidos dessas duas cidades? Você decora uma, você já entende a outra. Então, por exemplo, Atenas é uma cidade comercial, marítima, que faz intercâmbio, criou muitos dos princípios filosóficos, teatrais, era uma cidade aberta ao comércio, etc, etc. Tá bom? Você vê Esparta, o oposto, mais focado em agricultura, arregimentado, ou seja, baseado em atividade militar, era terrestre, então eu tenho oposição entre as duas cidades, muito difícil conciliar as duas aí, tá? Tipo Naruto e Sasuke, tá bom? Tipo Goku e Vegeta, então estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, elas caminham em sentido oposto. Então, se eu olhar a hierarquia, espartana, eu vou perceber que eu tenho os esparciatas no topo da pirâmide. Esses caras são os caras que treinam, fazem agogê, vivem para o serviço militar, para a sua cidade e sonham um dia morrer gloriosamente com uma espada enfiada na barriga em nome do público, em nome da defesa da sua polis, tá bom? Depois eu tenho Piriecos, que na verdade nada mais são do que homens conquistados, estão abaixo na pirâmide social, não têm os mesmos direitos, não têm cidadania, mas não são escravos, tá bom? Eles fazem comércio, são ferreiros, são moleiros, enfim, fazem outras atividades. E eu tenho sim os escravos que em Esparta são públicos. A própria cidade comanda os escravos, esses são os ilotas, tudo bem? Essa pirâmide social é rígida, baseada na lei de Licurgo. Olha a vibe dos caras. Os espartanos nunca mudaram suas leis, porque quem as criou foi o fundador da cidade, Licurgo, o primeiro espartano, ponto. Tipo, super maleável, né? Então o que vai acontecer? Essa cidade segue o princípio funcional, muito funcional. Sim, Esparta vai durar até o fim da Grécia Antiga. Esparta vai se manter com a cidade livre, tá bom? Nesse princípio arregimentado, nesse princípio conservador. Quer ver? 2 reis, porque um sempre estava em campo de batalha ou em treinamento militar e o outro administrava a cidade. As mulheres espartanas tinham sim um pouco mais de autonomia, mas em nome dos seus maridos. As minhas vivem perguntando isso. Ai, professor, as mulheres espartanas eram muito mais livres. Sim e não. Sim, tinham mais autonomia, mas em nome dos seus maridos. Isso significa que elas eram valorizadas como mulheres. Toma cuidado com isso. Elas inclusive participavam de treinamento militar, passavam essa ideia para os seus filhos. No filme 300, tem uma hora que a rainha vira assim dos personagens, por exemplo, qualquer, e diz assim: somente as mulheres espartanas dão à luz a homens de verdade. E aí o que acontece? Então esse é o modelo, a Jerúsia, por exemplo, daí vem para geriátrico, por exemplo, mais antigo, velho, senil, né? Que é o conselho dos anciãos. Imagina, você é um ancião espartano, cara. Você participou de guerras dos 7 anos de idade até os 60 e você tá lá sem um braço, sem uma orelha, e aí você vai participar do conselho da Jerúsia. Então os espartanos têm essa consolidação bem conservadora. Atenas é o oposto. É muito, muito mais complexa a pirâmide social, né? Então eu tenho o Eupátrida, já sabemos quem é o Eupátrida, né? O dono da terra, etc, etc. Depois eu tenho georgóis, pequenos agricultores. Depois eu tenho metecos, estrangeiros. Eu tenho tetas, que são mendigos, moradores pobres da cidade. Porque a cidade tem mais comércio, então evidentemente que também tem ali uma camada mais baixa, uma camada de pobres ali. Muitos escravos de todos os tipos. Espartanos e escravos são ilotas do Estado. Em Atenas, escravos pode ser por dívida. Eu tô com 12 filhos, eu vou entregar isso aqui para o escravo porque eu quero arrendar aquele pedaço de terra. Eu tenho conquistados, eu tenho simplesmente professores eram escravos. Então, assim, de maneira geral, a Atenas tem essa pirâmide social muito mais complexa. Sim, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Agora vamos para Guerra Clássico Guerra, beleza? Guerra Clássico Guerra, marca aí, tá acabando, 14 minutos de vídeo. Veja bem, primeira coisa que você tem que entender: a ascensão do mundo grego, esse modelo grego de cidades-estados, né, essa Magna Grécia com várias cidades-estados, ela tem o seu ápice após uma guerra e tem sua decadência por uma guerra. Então o formato fica assim, né? Uma guerra, o ápice, outra guerra, né? Ou seja, eu começo numa guerra e termino com uma guerra. A guerra que deu ascensão aos gregos foram as guerras médicas, as guerras contra os persas. Quem são os persas? Povos do Oriente Médio,
Agora vamos ver quem entendeu bem a matéria. Olha a frase, saca a frase, ó, primeiro ano antenado, ó. Os persas conquistaram todo o crescente fértil, ponto. Aí é o seguinte, tem aluno que ficou boiando e tem aluno que falou, nossa, professor, claríssimo. Matéria dada, matéria estudada, né? Os persas conquistaram todo o crescente fértil e logo marcharam para o mar Egeu, ou seja, para cima das cidades-estados gregas. No começo, algumas cidades se submeteram, mas em pouco tempo os gregos perceberam, principalmente após Dário, com a ascensão de Xerxes como imperador, né? Imperador persa, o Xerxes fala, ó, a Grécia será minha. E os gregos, então, fazem uma coisa que até então eles não haviam feito, que é se unir. Não se unir, se fundir em forma de um império, não é isso não. Mas criar uma liga, né? Liga de cidades-estado. Tá? Liga é sempre isso, né? Você fala liga de futebol. Liga é a junção de times de futebol, não um time só. Você fala liga metálica. São vários metais que vão se unir. Então, uma liga, a Liga de Delos, que tinha esse nome por causa que o tesouro ficava na ilha de Delos, é uma liga de cidades-estados que vão combater, na verdade, o exército persa. As batalhas são fascinantes, os persas conseguem vencer, os gregos conseguem vencer, estavam em menor número, o exército persa era imediatamente mais preparado. E tem uma outra coisa, as guerras médicas entraram no nosso imaginário como sendo os terríveis persas com seus exércitos de escravos lutando contra os homens maravilhosos, com aquelas barrigas tanquinhos contra os monstros. Não sei se foi bem assim. O fato é que os gregos deram respostas muito substanciais durante a guerra. Foram muito criativos, lutaram pela sua liberdade, pela sua cidadania. Isso faz diferença, né? Um soldado persa é um escravo, um soldado grego é um cidadão, né? Isso acaba tendo um conflito muito sério aí na hora do campo de batalha. Os gregos barram sim o avanço persa, né? Eles conseguem essa façanha histórica e isso leva, né, a Grécia, especialmente Atenas, porque era a cidade que era líder da Liga de Delos. Então todo tesouro, dinheiro, soldado, arma, comércio ia para Atenas, enriqueceu Atenas de uma maneira exorbitante, de maneira que Atenas liderou a Grécia. Então, não é uma fusão, não é um império, mas sim, após as guerras médicas, após a vitória grega, os atenienses comandam a Liga de Delos. E isso cria indisposição com Esparta, né? Tá vendo o conflito? Né? Tá vendo o conflito? Atenas vai desfrutar de um modelo tranquilo, vai desfrutar de prosperidade. Por isso que o período é clássico. Falei para vocês a palavra, nós já discutimos o que a palavra clássico significa, tá bom? E o que significa desfrutar do clássico? Mudanças vão acontecer em Atenas, como a criação do teatro, como a criação da própria discussão filosófica, o surgimento dos próprios jardins aos acadêmicos, o desenvolvimento da intelectualidade ateniense, o modelo, a riqueza ateniense e o mais importante, tudo. Atenas caminha para o surgimento do modelo democrático, tá? São 4, na verdade, pessoas importantes, que são Drácon, que é o primeiro cara que fala, ó, Atenas tem que escrever as suas leis. São rigorosas, são severas, mas as leis têm que estar escritas para que as famílias tradicionais não julguem do jeito que eu quero. Por exemplo, eu vou pegar o Heitor, por exemplo, que eu pego no pé na sala de aula. Se eu vou julgar o Heitor, está condenado. O Heitor está condenado. Ponto final. Tá bom? Por quê? Porque eu sou uma família tradicional e eu não gosto do Heitor. Ponto. Tá? Agora, é brincadeira, Heitor. Agora, essas leis estão escritas, isso dificulta a arbitrariedade, fechou? Depois vem Solon. Solon é um grande legislador, e Solon entende que em Atenas mais grupos sociais têm que participar, principalmente aqueles que têm posses. Por isso que ele vai criar o voto censitário, ou seja, pelo censo, pelo quanto eu ganho durante o ano, determina se eu posso ou não posso participar da vida pública. Então, Solon aumenta a pirâmide de participação, tá bom? Depois vem Pisístrato, ele é um tirano, então ele vai pelo apelo dos agricultores e ele, na verdade, cria a representatividade, ele cria a dinâmica de participação política por representatividade. Então, esse cara que é da família tradicional, agora ele passa a ser um representante. Olha que interessante esse modelo. Então Drácon escreve as leis, Solon aumenta a participação, Pisístrato, que é um tirano. Mas é o Clístenes, sim, o pai da democracia. É ele que vai fazer essa ideia de que todos devem participar.
no anfiteatro, devem votar, devem fazer. Por quê? Porque ele cria, na verdade, a democracia direta, eclésia e bulé. Significa eclésia, quem pode participar? Todo homem livre com uma posse ele pode participar. Inclusive os pobres podem participar. Metecos estrangeiros não, mas os pobres podem participar. Tá bom? Ou seja, todo homem cidadão, nascido na Grécia, nascido em Atenas, pode e deve participar da vida pública e vai fazer parte da eclésia. Tá bom? Por outro lado tem a bulé, que são dos tradicionais. O nome disso é democracia. É democracia nos modelos contemporâneos? Não, não é. Não é. Mas eu tenho os elementos que compõem a democracia, você concorda? Na eclésia eu tenho o voto popular e a ideia de que todos os cidadãos devem e podem participar. Beleza? Do outro lado eu tenho a bulé. A ideia de que homens importantes representam interesses das suas famílias, dos seus grupos, das suas tribos. E se vota, se pune, se legisla. Então é esse modelo público lá, tudo bem, a gente faz no Congresso Nacional hoje, mas surge aí a noção de democracia, poder dos demos, né, como eu gostei de explicar para vocês, o próprio poder. Percebe como os caminhos de Atenas e de Esparta são completamente diferentes? Então é inevitável que as duas cidades entrem em conflito. Então pós-guerras médicas eu tenho ascensão. Depois eu tenho o quê? O problema que é, na verdade, a decadência por meio da Guerra do Peloponeso. Quem vai desfrutar do período clássico ao auge é Péricles. Toda vez que eu falo esse nome em sala de aula, o pessoal tira um sarro. Eu já estou acostumado, né? Eu consigo até imaginar os meninos cantando as musiquinhas do Péricles para mim agora. Botando fotinha depois do meu WhatsApp de Péricles sensual. Já estou acostumado, tá bom? Mas Péricles percebeu antes de todos, tá? Que o modelo que Atenas vivia da democracia, da riqueza, da Liga de Delos, era o grande momento. A frase fica assim, ó. Péricles notou que o período clássico era clássico. Péricles notou que o período clássico era clássico. Beleza, então. Guerra do Peloponeso. Esparta vai criar a Liga do Peloponeso para combater Atenas na Liga de Delos. Pau! Não tem inimigo externo. O inimigo é interno. As próprias cidades-estados é que na verdade vão entrar em conflito, vão entrar em guerra e vão se autodestruir. Fratricínio, fechou? Fratricínio? Beleza. A Guerra do Peloponeso, apesar de dar vitória a Esparta, depois a Tebas, que faziam parte da coligação, não existe grande vitorioso nesse processo, né? O mundo grego se destrói, o que permite que o Alexandre Filipe II da Macedônia conquiste a Grécia. Filipe II da Macedônia nunca conquistaria a Grécia se não fosse a Guerra do Peloponeso. Chutar cachorro morto, concorda? Ou seja, os gregos já estavam enfraquecidos. Então Filipe II conquista, não pode desfrutar da sua conquista, morreu antes de desfrutar da conquista. Ironia do destino, quem assume ninguém mais, ninguém menos que Alexandre, o Grande, né? Que até a época não era tão grande, eu acho, mas com certeza, assim que assume o comando da Grécia e da Macedônia, ele simplesmente conquista tudo que eu ensinei para vocês até agora. O Império de Alexandre, o Império Macedônio, ele vai da Grécia, da Península Balcânica, até a Mesopotâmia. Ele faz uma capital na Babilônia e batiza todas as cidades com o seu nome. Eu faria a mesma coisa, só que ao invés de Alexandria, todos seriam Davidinia. Davidinia do Egito, Davidinia da Mesopotâmia, Davidinia da Grécia, e ele batizou todas as cidades com o seu nome, adquiriu todo o poder e morreu de febre. Tá aí, ó, protótipo do coronavírus matando o Alexandre o Grande, ninguém sabe ao certo. Provavelmente febre amarela, ninguém sabe, tá bom? Mas ele morreu na Babilônia, e isso consagra o último período, que é o helenístico. Para marcar, fica assim então, ó. Vamos lá. Para fechar, o vídeo ficou grande, vocês me desculpem, eu vou ter que tirar as dúvidas num outro vídeo para você poder assistir separadamente, tá bom? Primeiro, pré-homérico, Gênero. Fechou? Depois, período homérico, Ilíada e Odisseia, a mentalidade e o espírito grego, tá? Depois, arcaico, cidade-estado, Atenas e Grécia. Beleza. Depois eu vou ter clássico, começa com as guerras médicas, tem o seu ápice, clássico, lembra do século de Péricles, e depois a decadência da Guerra do Peloponeso, tá bom? Depois vem o período helenístico, quando os macedônios conquistam os gregos e expandem para o Império Macedônio. Marca assim, helenístico, heleno, que é grego, mais ístico, que são outras culturas do Oriente.
Então existe a fusão da cultura grega com as outras culturas. Alexandre, na verdade, queria criar o Império Mundial. Talvez o primeiro Império Mundial da história da humanidade. Garotadinha, bateu 25 minutos. Ficou grande o vídeo. Contei a história inteira da Grécia pra vocês. Tá bom? Ó, um beijo. Vou fazer o próximo vídeo com dúvidas, hein? Juízo aí, hein?